Boa noite e bem-vindos ao Bola ao Centro. Decididamente, o mau tempo que vocês tiveram todos aí em casa, e outros a andar de automóvel, e outros sabe Deus em que condições, também atingiu este programa. Tínhamos convidado o árbitro internacional Pedro Proença, considerado o melhor árbitro do mundo em 2012, para este programa. O mau tempo impediu de chegar a tempo do estrangeiro, onde se encontra. Tive em contacto com ele num país da Europa onde se encontra nesta altura e amanhã ele estará, em princípio, e se o tempo ajudar, em Portugal e gravaremos uma entrevista, aliás, que naturalmente depois passará nos serviços de informação diários desta grande casa chamada SIC. No programa desta noite começo um ciclo de entrevistas com presidentes de clubes e de SADs. E começo por uma equipa que é sempre muito simpática para nós lisboetas, por variedíssimas razões, e por uma personagem. Boa noite, Tiago Ribeiro, presidente da SAD do Estoril Praia. Bem-vindo. Porque o senhor é simultaneamente o representante de uma empresa brasileira chamada Traffic para a Europa e presidente da SAD do Estoril Praia, uma vez que a Traffic tem 75% das ações da SAD do Estoril. Em que condição é que quer que comecemos a nossa conversa? Com o Estoril, né? Com o presidente do Estoril, porque Como é que vai o Estoril? É a minha função principal. Então, o Estoril vai muito bem, a gente, ao longo desses anos, desde que a empresa assumiu o comando da equipa e depois também o capital da sociedade anônima, a gente vem fazendo um trabalho, né, bastante árduo, e acho que hoje isso está representado também nos resultados esportivos, que começaram já nessa época passada com a subida e o título da segunda liga, e agora uma campanha positiva até agora, né, na primeira liga, e que a gente está muito satisfeito com o trabalho realizado ali. Oh, Presidente, começando pelo início, permita-me, eu vou-lhe fazer algumas perguntas que se calhar não é muito habitual fazer, não estou, é só para a minha ignorância enquanto cidadão, se quiser, em relação a algumas coisas. O que é que uma empresa como a Traffic, que é uma empresa conhecida no ramo do desporto e sobretudo das transmissões esportivas, que na América Latina, se interessa por um clube como o Estoril em Portugal? Veja, o interesse no Estoril especificamente é o culminar de uma estratégia que vem sendo desenvolvida pela empresa desde o Brasil, desde que ela também migrou, diversificou a sua área também para a área do futebol, digamos, dentro do relvado propriamente dito, né? Isso começou há uns anos com a formação de um clube no Brasil, o Desportivo Brasil, com a construção de um centro de treinamento. Que já agora, onde é que isso fica, se não se importa? Isso fica, a sede da empresa é em São Paulo, e as nossas instalações esportivas, o centro de treinamento e o clube no Brasil ficam a 1 hora de São Paulo, no município de Porto Feliz, que é vizinho a Itu, que talvez seja mais conhecido. E então, nessa dinâmica de desenvolvimento de jovens talentos no Brasil, com o clube de formação no Brasil e também com a área de investimento em jogadores, que a Traffic desenvolveu a partir do Brasil, e a área de representação de jogadores, um caminho natural a seguir foi atravessar o Atlântico e ter um clube na Europa. Com os irmãos portugueses. E evidentemente que Portugal era o destino mais óbvio por todas as razões inerentes aos dois países, e as relações e a cultura muito comum, e também pelo fato da gente, em Portugal, ter encontrado no Estoril uma situação societária muito interessante e que foi digamos, de uma interlocução também fácil, porque havia já um proprietário, no caso era a Lagos Soccer, né, detida pelo João Lagos, que já detinha a maior parte do capital da sociedade anônima, então havia aí uma conversa, digamos, entre duas partes só, né? Foi isso que facilitou também a escolha. Mas, Tiago Ribeiro, de qualquer maneira, quando vocês entraram, o Estoril ia fechar. Yeah. Portanto, como é que... E o que eu me interrogo é, faz-se negócio com uma coisa que ia fechar? Também é uma questão de oportunidade, né? A gente percebeu... Saía mais barato? Não é só questão de ser mais barato, quando um negócio está muito bem, além de ser mais caro, é mais difícil também de se negociar, e era mais difícil de que se abrisse a possibilidade para que uma empresa, um capital estrangeiro, entrasse na administração. O caso do Estoril foi um momento, foi uma oportunidade que se criou, e também a postura do João com a gente sempre muito correta, e ele entregou mesmo um negócio que ele não conseguiu, infelizmente, para ele desenvolver da maneira como ele sempre intencionou, sempre quis. Então ali fez naquele momento, e a gente também, nós da empresa pensamos muito e analisamos outras situações em Portugal também, inclusive algumas fora. Eu não gostaria de mencionar, são clubes que estão aí, que existem, que estão por aqui.
Então acho que isso pode criar algum tipo de desconforto, mas a gente chegou a analisar e a situação do Estoril era a mais propícia para que o negócio se realizasse, apesar das dificuldades, E não estão arrependidos? Nem um pouco, nem um pouco. Foi difícil. Por quê? Porque o projeto tem dado certo e a gente teve um momento complicado no início, principalmente de aceitação até, mas aos poucos a gente foi mostrando que a gente veio para ficar. Era natural que houvesse uma desconfiança, o que essa empresa brasileira veio fazer aqui, vieram só para me disseram várias vezes, vamos fazer só passagem de jogadores, trampolim, plataforma. Não, a gente então resolveu assumir o capital mesmo da empresa, então a gente assumiu o risco patrimonial, a gente assumiu todos os ônus Muito dinheiro. É um investimento considerável para essa iniciativa, mas dentro do nosso planejamento, dentro das nossas capacidades e com um pensamento de longo prazo. A gente sabia que nada estaria resolvido, até porque o Estoril estava indo na segunda liga e tudo. Tiago, o longo prazo significa o quê? Não, não há período. Nosso pensamento no Estoril nunca foi de ganhos imediatos. Até porque precisava primeiro arrumar a casa, depois estabelecer uma confiança no mercado, estabelecer depois um projeto desportivo que fosse também acertado. E nós tivemos um período que a gente também teve dificuldade de entender, e a gente aos poucos foi aprimorando até o culminado da subida e hoje o trabalho que a gente desenvolve. Então, quando eu digo longo prazo, é porque não é curto prazo. Nós não viemos aqui para fazer um negócio rápido, ganhar dinheiro e ir embora. O negócio nosso é um negócio perene, permanente, da empresa nessa linha, na estratégia de desenvolvimento de qualquer maneira, da empresa. É negócio. Sim, mas como... Vocês não vão estar aqui para perder dinheiro. Evidente, mas acho que como um negócio ligado ao futebol, a gente também entende, e isso é uma coisa que é natural, não só no Estoril, como em qualquer clube ou SAD que se preze, é um negócio, mas é um negócio que envolve rendimento desportivo, que envolve emoção e que envolve competição. Então, é um negócio que é consequência de uma atividade desportiva. Por isso, o nosso, hoje, primordial interesse é que a atividade desportiva e o sucesso desportivo venha, porque em consequência dele virá o sucesso financeiro. Se não houver sucesso esportivo, não há sucesso financeiro. Exatamente. Isso não é só para o Estoril que vale essa receita. Diga-me, vai adaptar a SAD às novas decisões tomadas pelo governo português relativamente aos clubes serem obrigados a ter SADs ou vai mantê-la na CMVM? Não, a SAD já não está, a gente já não está, porque evidentemente que quando foi montada, não sei com a conjuntura que havia no país naquele momento, o Estoril foi lançado com capital aberto e a SAD era então regulada pela CMVM, o que não faz sentido para uma sociedade, seja sociedade anônima ou qualquer outro formato societário, claro, da dimensão do Estoril. Portanto, quando a gente terminou o processo de oferta pública de aquisição e que culminou com a transmissão do capital para a Traffic, nós já deliberamos e já foi aprovado, inclusive pela CMVM, já está fechado o capital. Portanto, hoje a SAD Estoril Praia é uma SAD de capital fechado, uma sociedade anônima de capital fechado. Explica-me quem são os acionistas, por favor. A Traffic Sports Europe é uma acionista. 75%? Quase um pouco menos do que isso, 74,50,5%. O clube, que é o clube que quanto é que o clube tem 15,5%. Depois há pequenos acionistas espalhados entre a maioria de sócios do Estoril, e ainda há um residual que era do primeiro acionista, que quando foi aberto, que está hoje na massa falida de uma empresa, que era detida pelo primeiro acionista na fundação da SAD. O passivo era, já falámos há pouco, era alto. Como é que vocês têm feito essa recuperação? Acordos com a banca? Como? Não, a recuperação já está concluída há um bom tempo. O passivo era um passivo considerável, mas além do passivo, não era tão. A questão do valor era importante, mas não só o valor, era a insegurança e o desconhecimento do passivo. Havia muita coisa em duplicidade, porque o que havia no Estoril era uma dificuldade dos processos contábeis, processos fiscais, havia muita confusão burocrática. Por conta da gestão que não conseguiu ter não era profissional. Não houve o controle adequado, o momento que as pessoas viveram ali não foi o melhor. Então, isso deu muito trabalho para nós. Então, além do lado do custo que era inerente, que a gente já sabia, também era a dificuldade de se identificar passivos, tudo mais aos poucos, e também com o apoio dos nossos outsourcing jurídicos e contábeis, a gente foi conseguindo pagar tudo, e hoje o Estoril é uma sociedade anônima completamente sadia, não há nenhum passivo. Portanto, o serviço da dívida, em que ponto é que está? Não há dívida, o Estoril... Não há? Não há. O Estoril tem obrigações. Tem obrigações? Obrigações que estão totalmente em dia, há ainda 2 PECs do passado que são honrados sempre nos vencimentos, não há nenhum passivo que não esteja controlado.
Quantos são os sócios do Estoril? Olha, o clube, os sócios são do clube. Do clube, né? naturalmente, claro. Então mas hoje, com certeza que o presidente da SAD sim, sabe. o Estoril hoje está à volta de 2.500 sócios, mas confesso a você que há o clube hoje a gente tem uma relação muito próxima, mas a gente também tem que respeitar a independência do clube, que tem as suas próprias, Claro. sua própria gestão, suas próprias obrigações. Então, entre sócios que estão a cumprir ou que não estão a cumprir, que pagam as cotas, eu não saberia dizer no atual momento. Ninguém sabe, aliás. O Sr. Presidente nessa matéria está muito bem acompanhado. Porque se perguntar ao Benfica, ao Sporting ou ao Porto, o Porto outro dia, e eu chamei a atenção aqui no programa para isso, deu uma informação à CMVM sobre o número de pagantes, 30 e tal mil. Mas, portanto, está muito bem acompanhado. Como é que gera um clube com poucos sócios? Quais são as receitas do Estoril? As receitas ordinárias do Estoril são aquelas tradicionais da televisão. As habituais, claro. A televisão, que é a receita, evidentemente, é a mais importante. Que é 1.500.000, mais ou menos, não é? 1.800.000. E depois a gente tem as receitas de patrocínio, que infelizmente o mercado hoje português também, o momento europeu, de modo geral, não é o mais propício também para esse tipo de receitas. Era isso que eu lhe ia referir. Bilheterias, né, especialmente dos grandes jogos. Que tal tem estado? Até agora tivemos dois jogos contra o Porto. Exato. Um pelo campeonato, um pela Taça da Liga e um jogo com o Benfica. Os dois jogos pelo campeonato, casa cheia, e o jogo pela Taça da Liga também com uma casa bastante importante. Só por curiosidade, para mim e sobretudo para quem está lá em casa, uma casa cheia significa quanto, mais ou menos? São 5.000 pessoas. Sim, mas e em euros? Veja, hoje também é difícil cobrar o bilhete mais caro, e a gente também não vai fazer uma exploração oportunista por conta dos jogos grandes. Então, acaba hoje uma casa cheia por volta de 60, 70 mil euros é o que dá hoje uma casa cheia. Porque entre bilhetes vendidos, entre bilhetes de sócios, entre convites e tal, é o que a gente consegue amealhar nesses grandes jogos. Portanto, bilheteria, televisão, mais? Receitas de patrocínios. Patrocínio. Na nossa gestão diária a gente também consegue muitas permutas, então redução de custos em troca de exposição, em troca de utilização dos nossos equipamentos, enfim, de facilidades entre os nossos fornecedores, e receitas também de competições da Liga. Né? A Taça da Liga era uma competição, ainda vamos ver o que vai dar, mas é uma competição que ainda é interessante por conta do modelo que premia os resultados. Muito embora tenha referido numa entrevista que deu ao Jornal de Negócios que os valores envolvidos agora na Taça da Liga são muito mais baixos do que daquilo que eram. O que acontece é que esse ano houve uma quebra no acordo da Taça da Liga, e houve aí uma venda que, ao que se consta, é abaixo do valor. É um valor que foi depreciado em demasia, na minha opinião, para que se vendesse aí a um operador televisivo. Percebi também que, na sua opinião, a Liga não está no bom caminho ao considerar que é esta altura para centralizar as transmissões televisivas. É verdade, eu acho que não só o momento, como a maneira como isso está sendo conduzido, na minha opinião, não é a mais adequada. Aqui não se trata de ser a favor ou contra a centralização, se trata de fazer uma análise do momento, se o momento é oportuno ou não para esse tipo de iniciativa. E eu quero muito que faça essa análise, aliás, porque isso é considerado a perspectiva também da tráfico em relação a isso. Eu entendo que o futebol português vive um momento complicado. Em termos, e aqui eu não digo, eu sempre... Claro, o Estoril felizmente encontrou uma solução através de um acionista, através de um capital, de um fundo próprio, né, que consegue dar sustentação para a atividade profissional. Outros clubes não têm a mesma sorte, têm outros tipos de receita, enfim. Então aqui também não é uma caça às bruxas, e fala-se de cumprimentos, eu acho que tem que ter uma regra clara de cumprimentos, mas também ninguém quer que saia por aí quebrando e falindo os clubes, não é isso. Mas voltando à questão, então justamente por isso eu acho que o futebol português precisava primeiro fazer uma releitura, achar soluções para que isso se torne viável, mas dando um passo pequeno. Eu acho que o direito televisivo é o quarto, quinto capítulo dessa história. A gente tem que começar pela primeira página. O primeiro, o segundo e o terceiro quais são? Veja, é a organização do campeonato de uma melhor maneira, uma rigidez maior. Não é bem organizado, vamos a isso. Não é questão de organização da competição, em termos de controles da parte de cumprimentos, de receitas e despesa, ou seja, quando se começa uma época, saber se aquele clube tem capacidade de honrar os compromissos que ele assume. Ou seja, é esse sentido. Os clubes querem mais dinheiro. E é natural, todos nós queremos ser mais bem remunerados pela nossa atividade. Mas a gente tem que fazer por merecer. E tem que saber gastar de maneira adequada esse dinheiro.
Então, quando se pede mais dinheiro ou centralização de televisão, para quê? Para se gastar com maior salário para jogadores? Sem que haja responsabilidade depois no cumprimento? Para mim isso vai virar uma bola de neve e o problema continua. Está a pensar numa concorrência desleal? Também é concorrência desleal, porque um clube que não honra, quando tem um clube que honra e você compete de igual para igual, mas aquele clube que não honra consegue ter um jogador de um nível mais alto e vai competir com você, vai tirar os seus pontos e você que é cumpridor acaba sendo prejudicado. E já houve em Portugal casos como esse e vai se repetir. De clubes que cumprem e que acabam tendo resultados esportivos menos expressivos porque cumprem e outros que não cumprem que conseguem se manter. Você não acredita, e eu também tenho dúvidas, devo dizer, e já o disse aqui nesse programa, até a falar com o Presidente da Liga, e estou à espera dos resultados no mês de janeiro da análise às contas dos clubes. Vamos por aí então para que tudo fique mais claro. Tem salários em atraso no Estoril? Não. Não tem. Mas há muita gente que tem. Dizem por aí que sim, né? Acredito que sim. Eu também não sou fiscal de nenhum clube. Mas... Obviamente, naturalmente. Você considera que o regulamento, digamos assim, para pôr em conformidade os clubes com isso, é o mais correto? O atual não. Sim. Eu acredito que não. Por quê? Primeiro porque as sanções, no meu modo de ver, são tênues. Perda de pontos, para mim, não é o suficiente. Acho que é uma primeira sanção, é um primeiro passo. Mas acho que, primeiro, um controle desse tipo de cumprimentos, na minha opinião, não deveria ser feito pelos próprios clubes. E mas por uma outra entidade. Teria que ser uma entidade à parte. Teria que ser um conselho, não sei se da federação ou de algum órgão destacado, independente, que pudesse fazer sem estar ligado aos clubes. Né? Porque os clubes, evidentemente, vão querer se defender, é natural. Então, acho que esse modelo atual não é, na minha modo, e também o modo de se provar o cumprimento. Ou seja, uma declaração de um atleta dizendo que recebeu é válida, enquanto que, na minha opinião, tinha que ter um mecanismo de prova mais eficaz, um comprovante de depósito bancário. Veja, uma opinião. Agora, também, repito, nada é para ser feito drasticamente da noite para o dia, não. Eu acho que tem que ser feita uma discussão ampla, que os clubes se sentem e digam, não dá para se manter dessa forma. E faça-se uma forma, um marco zero daqui para trás, cria-se um mecanismo de anistia, um mecanismo de um novo plano Mateus, o que seja, enfim, um planeamento de que se pague o que está para trás. Você já está muito português, até já fala do plano Mateus. Tem que conhecer um pouco a história. Né? Exato. A propósito, a Federação pagou-lhe alguma coisa relativamente ao plano Mateus? Ajudou o Estoril em alguma coisa? Veja, a questão do passado do Estoril e da Sociedade Anônima a gente tratou, mas o que se tem hoje ainda do Toto Negócio e tal, a Federação está fazendo um grande esforço e já se empenhou. Então, acho que o Plano Mateus ajudou a todos os clubes, não foi só isso. Claro, não era esse o sentido. Claro. Não, isso era num bolo global. Portanto, na sua opinião, desculpe eu repetir, mas parece muito importante até para as pessoas que estão em casa perceberem, e isso é uma questão, aliás, recorrente que eu irei ter aqui com os presidentes dos clubes que trarei aqui ao programa, há concorrência desleal. Isto é, o senhor sabe por aquilo que lê, como eu sei por aquilo que leio, há muito pouca gente a assumir isso completamente, mas a própria lei se a gente tivesse uma análise de direito comercial, eu diria que sim. Mas o que eu acho que hoje é uma permissividade regulamentar. Então não é que não há concorrência desleal. Hoje os regulamentos permitem que haja práticas que não seriam toleradas num ambiente comercial. Portanto, aí a resposta sim, se tivesse mecanismo para coibir. Como não há, não posso dizer que a concorrência é feita da forma como se permite que seja feita. Vamos ver agora, como é que o Tiago Ribeiro organiza, digamos assim, eu já li, mas as pessoas que estão em casa querem saber, a ligação do clube brasileiro, portanto do clube mãe, ou pai, como quiser, com o Estoril em matéria de jogadores. Não, na verdade não há ligação do clube. Certo, mas o clube através da Traffic. Houve, no início, quando a empresa chegou, e era natural, porque a gente não conhecia, estava começando a conhecer o mercado português, havia uma gestão feita de lá para cá, né, da Traffic para cá. Então a Traffic as diretrizes vinham do Brasil. É um pouco longe. E foi realmente o que se mostrou errado, e a gente, felizmente, estando aqui e estando com a mão na massa, em loco, percebeu que esse não era o melhor modelo, então a gente inverteu esse sentido, já na época anterior, quando o Estoril acabou se sagrando campeão da segunda liga e subiu, e a gente passou então a ter uma gestão autônoma do Estoril. E a Traffic hoje funciona como
evidentemente, o acionista, a provedora dos fundos necessários para o Estoril desenvolver a atividade profissional, e como um apoio logístico, um apoio operacional, seja na captação de jogadores jovens que vêm da nossa formação do Desportivo Brasil, jogadores que a Traffic tenha na carteira de investimento que estão, de certa forma, disponíveis ou que possam vir a jogar no Estoril, se for essa a vontade também da diretoria do Estoril e da comissão técnica, e depois fazer os esforços necessários para que a gente possa renovar um contrato, enfim, que a gente possa buscar cada vez mais melhorar a condição do Desportivo Do do núcleo Estoril. central de profissionais do Estoril, há 2 jogadores, tanto quanto eu sei, que é o Jefferson e um outro com um nome muito brasileiro, que talvez me possa ajudar. O Dieguinho. Dieguinho. Sim. Que esses não são da SAD. Jogadores no modelo anterior, os jogadores vinham emprestados do Desportivo Brasil, que é o nosso clube brasileiro, ou vinham ligados de alguma forma à Traffic no início, porque nós não tínhamos o controle patrimonial, nós não tínhamos as ações da sociedade anônima. A partir do momento que a gente adquiriu e mudou essa política também de gestão para que fosse feita daqui para lá e não de lá para cá, todos os jogadores passaram a ser vinculados ao Estoril. Não importava da origem do jogador, porque todo jogador que está no Estoril hoje é do Estoril. Seja ele vindo do Desportivo Brasil da formação, seja ele vindo da Traffic, seja ele tendo sido captado aqui, e não importa a nacionalidade, o jogador do Estoril é do Estoril, e indiretamente ele é um jogador da acionista principal, que é a Traffic. Esses casos que você mencionou são 2 casos específicos que vieram emprestados, porque a ruptura dos contratos originais desses atletas envolvia terceiros que têm participação, clubes anteriores a relação, no caso de um é o São Caetano, no outro o Paraná Clube, se não me engano, e para que fossem rompidos esses contratos e os jogadores migrassem para cá definitivamente, havia necessidade de envolver terceiros e não havia tempo hábil e nem necessidade disso. Mas não muda nada em termos filosóficos a existência desses jogadores no grupo do Estoril, fazem parte do Estoril e são jogadores do Estoril. Você não deve parar durante todos os dias na sua vida profissional, neste caso, enquanto presidente da SAD, mas também como representante para a Europa da Traffic. Eu sei que representa vários jogadores, alguns deles muito conhecidos, o Bruno César, o Xandão, o Ismaili, o Jardel, o Della Torre, o Seba, estou a dizer bem? Sim, sim. Mas como é que você consegue fazer isso? Veja, primeiro que aqui está uma correção, se você me permite. Por gentileza. Eu não sou representante desses jogadores. Né? A empresa Traffic tem ligações, seja de representação através de um agente, que é o Frederico Pena, que é o agente da Traffic, para a representação da carreira de jogadores, seja através de participação em direitos. O chamado empresário. A área de representação, quando a gente usa o termo representação, sim. É no sentido de cuidar da carreira do atleta. Isso é feito por um agente da empresa. Que se chama, portanto? Frederico Pena. Frederico, sim. E depois há atletas que têm vínculos ainda com entidades da empresa, seja do Desportivo Brasil, como o Clube Brasileiro, que detém direitos de alguns jogadores aqui, como amanhã vai acontecer também com o Estoril, com jogadores que porventura saiam do Estoril e guardem algum tipo de participação do Estoril em negócios futuros. O que eu faço como representante, como responsável pela empresa aqui, é coordenar as ações dessas unidades, por uma questão puramente física, por estar aqui. Né? Mas os tratamentos desses ativos, desses jogadores que são representados, são feitos de maneira totalmente independente. E não são feitas só por mim, são feitas por todo o nosso pessoal da Traffic do Brasil e que também vem muito para cá e sempre estão também em viagens pela Europa para cuidar desses assuntos. Portanto, mas se me permite, Tiago Ribeiro, claro. Deve chamar a atenção de alguns colegas meus da comunicação social, porque eles normalmente escrevem que o senhor é que é o agente destes jogadores. Eu disse-lhe isto, segui-me por aquilo que é um erro recorrente na imprensa escrita. Eu vou abrir uma exceção àquilo que é habitual aqui neste programa, mas naturalmente que informação é informação, e eu sou e serei até morrer um jornalista. O Bruno César vai para a Arábia Saudita? Não há nada resolvido. A última informação Isso é a resposta mais politicamente correta. Não, é a resposta atual. É verdade o que a imprensa escreve? Há uma proposta que está em cima da mesa, que está sendo analisada, mas há ainda muitas coisas a serem definidas, a questão também do próprio Bruno, em termos pessoais, e que ele precisa decidir entre eventualmente ir para uma nova aventura num país que não é talvez o melhor cenário, mas em termos financeiros pode representar alguma coisa, ou então continuar a luta dele aqui no Benfica. O Benfica está interessado em vender? É com o Benfica, não sei qual que é a posição do Benfica ainda com relação a isso. O Xandão vai continuar em Alvalade? O Xandão tem contrato de empréstimo até o final da época,
se não houver, a questão do Xandão é muito clara. Se houver qualquer tipo de abordagem ainda no período de transferências e que haja interesse, tanto... Houve alguma? Não, ainda não. Nessa janela não. Mas digo a você, e já disse isso em outra oportunidade, a vontade, tanto da Traffic quanto do atleta, é ficar no esporte e trabalhar no esporte até o fim da época. Terminamos com o Estoril, como começamos, e o Jefferson do Estoril vai para Braga? Não, vai amanhã para Moreira jogar contra o Gil Vicente. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço fraterno dos irmãos portugueses para si e que o Estoril não seja prejudicado pela concorrência desleal. Muito obrigado. Estamos a falar de futebol e temos aqui o quadro que eu tenho vindo a publicar desde o início do mês de janeiro sobre o mercado de transferências. E no mercado de transferências nós temos, acabei de falar, aliás, com não o representante, e agora fica confirmado, mas com o responsável pelo Bruno César, que não confirma por enquanto a mudança para o Al-Ahly da Arábia Saudita. A imprensa começou a falar há 4 dias que Markovic pode vir do Partizan de Belgrado para o Benfica. Aimar já foi para o Abu Dhabi, mas ainda não foi e não se sabe se vai e talvez vá. Mas o pai diz que ele está bem e que vai, e, portanto, e com isto já lá vão 10 dias. Continuam os eternos, eu diria, Farinha e Centurione, do Racing de Buenos Aires para o Benfica, que é uma novela interessante. A grande novela, agora mais recente, e é bem brasileira, é de Liedson, do Flamengo, para o Futebol Clube do Porto, sendo que já está tudo arrumado, tudo tratado, tudo anunciado há 4 dias, mas o senhor ainda não apareceu aqui. Se calhar com o golo que hoje Ismailov marcou ao Paços de Ferreira, apresse a vinda de Liedson para o Dragão. E depois Kleber, que se diz que vai sair do Porto para o Anderlecht da Bélgica. Insua, que se diz que está tudo arrumado, há 3 dias que está arrumado, mas também ainda nada foi comunicado à CMVM, nomeadamente pelo Sporting. Insua, que poderá sair do Sporting para o Grêmio de Porto Alegre. E ainda outro jogador do Sporting, Pjanic, que poderá estar de saída do Sporting para o Celta de Vigo. É uma novela habitual, que vocês conhecem, a que acresce, aliás, o anúncio, sensação, de que Pepe Guardiola irá ser o novo treinador do Bayern Munique, mas isso está preto no branco, a que eu irei fazer referência aqui até ao final deste mês, o que significa até ao programa do dia 26 de janeiro. Entretanto, estávamos a falar de futebol, vamos continuar hoje com o futebol, mas futebol feminino. Boa noite, Mónica Caixoras, que é a diretora da Federação Portuguesa de Futebol para o Futebol Feminino, e a Susana, que é a treinadora nacional. Porquê é que elas estão aqui? Em primeiro lugar, porque o futebol feminino começa a dar o seu espaço e deu-nos algumas alegrias públicas recentemente. Em segundo lugar, porque vamos ter meninas de 17 anos. Correto, Mónica? Sim, senhor, mas é melhor falar a Susana. Fala primeiro a Susana. Sendo a técnica responsável pelas Ok, mas eu estava-lhe a perguntar como é que se consegue construir num país como Portugal uma equipa de sub-17, portanto, de meninas. Meninas. Consegue-se construir ainda com alguma dificuldade? Poderia haver um número maior de atletas, o que ainda não há, e é para isso que a Federação está a tentar procurar, para o aumento desse número de praticantes. Mas consegue-se porque vai-se encontrando já algumas atletas, ou em equipas mistas, ou a nível do futebol de 7 distrital, ou mesmo jogando futsal. Portanto, dá sempre para encontrar um jeito, porque há sempre meninas que querem jogar futebol destas idades. Eu acho que vale a pena, Mónica, desculpe eu dizer-lhe isto agora. Eu leio aqui que os clubes de onde vêm estas meninas são o Clube Albergaria, É verdade. a escola da FF, deve ser da associação, não? FF Setúbal. Escola de Futebol Feminino de Setúbal. Futebol Feminino de Setúbal. E o que é isso? Por exemplo, essas 2 equipas que referiu são 2 equipas da primeira Divisão Nacional. Pertencem ao Campeonato Nacional. Portanto, estas jogadoras sub-17 que foram convocadas dessa equipa, do Albergaria não, a jogadora que vem, este ano por acaso não lhe foi permitido subir 2 escalões e jogar nas séniores, uma vez que é considerada sendo uma jogadora de 2 escalões. Era infantil? É uma jogadora de 98, sim. Portanto, no feminino nós temos os escalões um bocadinho diferenciados do masculino.
Essa jogadora que falou do Escola Futebol Feminino de Setúbal é uma jogadora que é titular já pelo menos há 2 anos. Das mais crescidas. Numa equipa de séniores que disputa o Campeonato Nacional, portanto, da Primeira Divisão Nacional. E depois há aqui, eu já me estou a rir, desculpem lá, mas a Fundação Laura Santos de Moimenta da Serra. Também da Primeira Divisão Também da Primeira Nacional. Divisão Nacional. Sim, e também com uma jogadora que também é titular habitual nessa equipa da Primeira Divisão. Acho que é de Gouveia. O Grupo Desportivo A dos Francos. A dos Francos, uma equipa da zona de... perto de Rio Maior, que é uma equipa que disputa o campeonato de promoção, portanto será equivalente a uma segunda liga. Eu acho que é interessante nós, as pessoas lá em casa, ouvirem esse nome, em primeiro lugar porque passam por alguma dessas terras, estão-nos a ver com certeza, em segundo lugar porque é completamente pouco usual, não é? Quer dizer, portanto, como aparece aqui depois a seguir, eu não estou a dizer as mais importantes, depois no final digo que pessoas ficam zangados. Os sandinenses, isso é conhecido, Pai Pires, o Quintagense Futebol Clube. Quintagense. É de um quintal. Não, é da Quinta do Anjo, portanto Palmela. É uma equipa que, de onde as jogadoras o ano passado faziam parte do Palmelense. Portanto, deixaram de estar sediadas nesse clube e passaram para o Quintagense, que é uma equipa que disputa o campeonato de promoção também. E só o Viseu 2001 ADSC, eu acho que ainda merece uma referência. O Viseu 2001 ADSC é uma equipa que, com muito gosto da nossa parte da Federação, vimos passar, era o antigo escola de Molelos, da zona de Molelos, portanto perto de Viseu, que deixou, infelizmente, esse clube deixou de albergar essas jogadoras e formou-se, a equipa passou a estar na sua maioria nesta equipa do Viseu 2001 e por um lado ainda bem porque as jogadoras acabaram por ter melhores condições do que tinham na altura no tal Escola Futebol Clube. Mónica, por aquilo que a Susana nos está a dizer, isto portanto é muito mais vasto do que é o habitual no futebol mesmo a nível de homens. Sim, homens e meninos e crianças, enfim. Todas essas equipas vai desde norte a sul. Não tem um nome tão sonante como se tivesse as equipas da Primeira Liga. Temos talvez o Leixões ou o Boa Vista, são os nomes mais sonantes, mas vamos trabalhar para isso também. Há já alguma parte, algum trabalho da parte da Federação também a tentar aproximar os clubes grandes para o futebol feminino. Está nas intenções da Federação criar campeonatos para juvenis, desculpem eu falar como se estivesse a falar dos rapazes, juvenis, júniores, o escalão de juvenis ainda não temos. Temos iniciados passa logo para júniores, porque as meninas com 15, 16 anos, 17 já entregam muito bem um campeonato distrital júnior, até aos 18 anos. E portanto, como ainda não temos um número tão elevado de praticantes, 1.700, 1.800 no país, não justifica haver já divisão, e então preferíamos assim, meninas que a partir dos 15 anos já podem entrar num campeonato distrital de futebol de 7 a nível júnior, mas está na nossa perspectiva, é óbvio, está na perspectiva da Federação aumentar esse número de praticantes, e o plano estratégico da Federação e desta direção é desenvolver o futebol feminino aumentando o seu número de praticantes. E onde é que podemos aumentar? É nessas idades onde a maioria falta, que é entre os 15 anos e os 18, em que as meninas jogam até aos rapazes iniciados, podem jogar futebol misto até aos iniciados, agora, porque antes era até aos infantis, e depois há ali um buraco, que se depois dos 15, depois dos 14 não tem mais, onde é que eu vou jogar futebol? Não está a equipa, pode haver uma equipa de futsal perto, mas já houve casos que não há equipa muito perto, e a deslocação fica a 100 km e nem todas as famílias podem pagar isso. Por isso, aí é que vai ser o nosso foco. O desafio bastante da Federação é tentar promover e fazer talvez um plano estratégico que nos possa dar algumas respostas para encontrar o que é que vamos fazer nestas idades-chave que podemos promover o futebol feminino. E a nível técnico, Susana? A nível técnico... Não deve ser fácil também. Como assim, em termos da Federação, de nós enquadrarmos as meninas? As meninas. Por exemplo, eu estava, enquanto aqui a nossa diretora estava a falar, estava exatamente a pensar nisso. Os nomes que referiu têm um enquadramento técnico fabuloso em termos de clube. Sim. E deve ser enaltecido. Muito bem. E é ótimo que tenhamos a oportunidade de fazê-lo neste espaço. Sim, senhor. Nomeadamente, por exemplo, essa equipa de Atos Francos que eu referi há pouco, que seria da 2ª Divisão, é uma equipa que neste momento está, se eu não estou em erro, com uma diferença de 10 pontos
em relação ao segundo classificado na Série D. Portanto, existem quatro séries a ser disputadas no campeonato de promoção. Essa equipa de Atos Francos, muito bem orientada, por exemplo, falou do Albergaria, com uma pessoa também a orientar fabulosa, que tem feito um trabalho fantástico a nível nacional e que nos tem permitido também a nós usufruir desses frutos do trabalho das pessoas nos clubes. Nomeadamente nesta convocatória existem muito mais clubes para referir, são 26 clubes que estão em 36 jogadoras que foram convocadas, o que nos apraz também, porque significa que as coisas não estão tão concentradas como parecem. Nomeadamente, existem 26 clubes que merecem a confiança. Pois, eu contei, exato. A confiança em termos de desenvolvimento de talentos. O mais interessante, permitam-me isto, se calhar vou dizer uma grande asneira, é que quando se fala de futebol feminino, pensa-se no 1º de dezembro. Exato. Não é incorreto da minha parte. Não. Pronto. E eu também estou a aprender convosco. E lá em casa todos. Também. O 1º de dezembro aqui tem apenas uma jogadora, curiosamente. Tem uma jogadora e não tem duas. Tem duas jogadoras. A Margarida Sousa e a Patrícia Plaza. E esta equipa, o 1º de dezembro, felizmente, nomeadamente na primeira divisão, por exemplo, temos 10 equipas a disputar a primeira divisão, 7 dessas equipas têm equipas júniores e equipas de formação. Esta equipa do 1º de dezembro que está aí referida é uma equipa sub-18. Ou seja, não, estas duas jogadoras... Já tem escola. Exatamente, vêm da escola do 1º de dezembro e ainda bem que isso acontece. Claro. Porque estão a ter a oportunidade de jogar regularmente e posteriormente poderem integrar uma equipa que neste momento, como disse, é conhecida porque a nível dos mídia é uma das equipas mais mediáticas, porque tem sido a equipa que disputa a Liga dos Campeões, uma vez que é campeã nacional há vários anos. E neste momento ainda se encontra em primeiro lugar no campeonato nacional. Mónica, faça a promoção, por favor, do torneio de Vila Real de Santo António. Sub-16. De sub-16, exatamente, que é a razão da vossa visita, é que a seleção vai jogar pela primeira vez com as cores nacionais. Já pela primeira vez temos uma seleção sub-17 e sub-16. Acho que isto é logo de enaltecer, porque era um objetivo nosso e agora neste momento os clubes têm uma referência, ou mais uma referência, mais uma seleção, para poderem meter as suas meninas numa seleção nacional. Este torneio foi um torneio um pouco que a UEFA sugeriu, até porque há clubes também já, mais altos clubes a nível europeu, começam a pressionar, porque há campeonato da Europa sub-17, sub-19 e AS. E havia ali algum buraco entre os sub-15 e sub-16 que chegavam às sub-17 ainda pouco preparadas para uma competição de um campeonato da Europa ou para um mundial, que já estamos a falar de um mundial de sub-17 feminino que já existe. E, portanto, vai ser a partir do dia 17 em Vila Real. Exatamente, vai ser a partir do dia 17, pela primeira vez nós vamos participar, é a primeira vez que também vai existir esse torneio da UEFA, a nível europeu, e vai ser também a nossa primeira vez a participar num torneio destes, com uma equipa sub-16, que algumas meninas vão sair deste estágio sub-17, que vai ficar também, em princípio, serão lideradas pela Marisa, a nossa treinadora que colabora connosco. E vai ser muito bom para já, porque elas vão ganhar a partir dos 15, 16 anos, estamos a falar de meninas sub-16 que têm 15 ou 14 anos, vamos ver, começam a ganhar uma experiência competitiva muito antes de chegarem a uma seleção sub-19 ou uma seleção A. E isso é de facto muito importante, o que já passa no masculino, e esperamos daqui a 20 anos, como o masculino demorou 20 anos a chegar a um patamar mais elevado, nós esperamos também daqui a 20 anos estar na fase final de um campeonato da Europa. Parabéns para si, enquanto dirigente. Boa sorte para si, enquanto responsável pela primeira seleção de sub-17 feminina, que vocês podem ver a partir do dia 17 em Vila Real de Santo António. Perdão. Permita-me só uma correção. Não é a partir do dia 17. O último jogo disputa-se dia 17. Primeiro jogo dia 14, segundo jogo dia 15, terceiro e último jogo dia 17 de fevereiro. 14, 15 e 17. Ficaram a saber como deve ser. Quer dizer, a culpa é minha, fica aqui a ratificação. Apareça em Vila Real de Santo António, é simpático. É um estádio muito bonito. Fui esta semana, mais uma vez, ao norte do país, ao pé de Braga desta vez, visitar mais um exemplo daquilo que é a indústria desportiva no seu melhor em Portugal. Trata-se da empresa Locatoni, que reúne 3 rapazes que aos 20 anos eram umas crianças, tinham
18, 20 anos, se reuniram e decidiram pôr em pé aquilo que eu vos mostro agora de seguida. Veja que eu acho que é interessante. Viva, como está? Prazer em conhecer pessoalmente. Então isso começou em 86, em Locatoni. Exatamente. Foi um projeto que éramos miúdos, os 3 sócios, que ainda hoje são os mesmos sócios, que éramos miúdos na altura, estávamos ligados ao desporto e achávamos por bem metemos num projeto novo. E na altura não teríamos a ideia de que podemos chegar aqui, não é? Mas as coisas foram envolvendo, foram se desenvolvendo e hoje também sentimos orgulho também naquilo que fizemos no passado, para chegarmos aqui hoje com expectativas de termos um futuro, de certa forma, risonho em relação ao... Está a pensar na internacionalização e construímos aqui um negócio, um conceito de negócio direcionado para os desportos coletivos, em que nós temos tido aqui numa cota de mercado excelente em Portugal, na ordem dos 30% a 40% nas diversas modalidades coletivas, no voleibol, no handebol, no basquetebol, no hóquei patins e no futebol. Exatamente com os mesmos princípios, com o mesmo formato, levarmos isso para o exterior. E em que nós mesmo no mercado externo estamos a ter um crescendo interessantíssimo, em que já hoje já tem um valor importantíssimo na empresa, em que 30% do próprio negócio é vendido ao exterior, não é? Patrícia, e uma das partes, você é a colega da comunicação aqui desta casa. Olá. Olá. Prazer em conhecê-la, antes de mais nada. Como é que estamos em matéria de internacionalização da empresa? Estamos bastante bem lançados. Nós já começamos o nosso projeto de internacionalização há uns anos, mas agora no ano anterior demos verdadeiros passos nesse sentido. Um dos nossos passos muito importantes foi o marco em Moçambique. Nós criamos uma filial da Lacatoni em Moçambique. Além disso, já estamos na Europa há muitos anos e devemos isso, ainda bem, aos lusodescendentes, que não se esquecem... Explique lá isso, que isso é uma coisa interessante. Como é que vocês fazem essa ligação? Nós, como temos estas âncoras importantes, que são os clubes que estão em destaque, somos vistos em quase toda a parte do mundo e quem sai de Portugal e vai para um país estrangeiro tenta sempre manter esta proximidade do país de onde veio e os lusodescendentes veem-nos na televisão, contactam-nos e acabam por ser tanto nossos clientes como nossos representantes. Neste momento já temos 9 grandes clientes que são profissionais e, portanto, estamos a ter uma representatividade enorme. Agora, neste ano 2013, vai-se notar ainda mais. Portanto, no Campeonato de Moçambique é mais ou menos made by Lacatoni. Certo. Assim. E em Angola, 40 mil equipamentos genericamente consumidos. Só no ano passado, em 2012, nós entramos em 2 grandes projetos e esses 2 grandes projetos representaram para nós mais de 40 mil equipamentos, ou seja, kits para crianças e adultos compostos por camisola, calça almeia e todas as respectivas personalizações, os nomes, os números, o emblema do clube em que estavam inseridos. Em que países é que vocês estão para além disso? Estamos em muitos países. Aqui na Europa nós temos relações comerciais com o Luxemburgo, com a Suíça, com a Alemanha, com a França, com a Espanha também, naturalmente, que são vizinhos. Depois, em África, estamos em Moçambique, Angola, Cabo Verde, Santo Tomé e também temos contactos com os Estados Unidos. Temos lá um clube que se chama Futebol Clube de Kansas, com muito orgulho, fantástico, também um lusodescendente. E recentemente está em aberto também a Oceania, portanto é uma possibilidade. Uma parte das pessoas que estão lá em casa devem estar a ver e que nos estão a ver, devem olhar para o nome e se lembrar, eu conheço alguns clubes que têm este nome. Exatamente. Nós equipamos no futebol português, no futebol profissional, que tem uma imagem e uma visibilidade muito grande, e estamos a equipar 6 clubes na primeira divisão, que é o Vitória de Guimarães, o Passos Ferreira, Rio Ave, Marítimo, Olhanense e Vitória de Setúbal. O primeiro clube que vestiu Lacatoni na Primeira Liga, do futebol português, estamos a falar isto há 15 anos. Foi a primeira vez que nós demos um salto qualitativo em relação ao futebol português. E acho que você tem um segredo para me contar, que é um segredo simpático e muito positivo, que o Rio Ave
e o Paços de Ferreira, que são neste momento, aliás, os dois grandes candidatos à Europa no campeonato, são impecáveis a pagar. Tem a ver uma coisa que assim, é uma questão de gestão. O Rio Ave e o Paços de Ferreira são dois bons exemplos em termos empresariais, desportivos, em relação ao mercado, até hoje é o conceito de negócio português, que é em relação ao mercado, porque o Rio Ave e o Paços de Ferreira são clubes que não têm dívidas. Depois, além de equiparmos aqui em Portugal os clubes da primeira divisão, temos um protocolo que já existe há 5 anos com a seleção portuguesa de hóquei patins. Que é este aqui. Exatamente. A seleção de Portugal de hóquei patins, que inclusive nos próximos 4 anos irá também, renovamos esta parceria com a seleção, que no próximo Campeonato do Mundo em Angola, ainda este ano, será vestidos com Lacatoni também, nesta parceria. E depois temos também árbitros e seleções. Todos os árbitros da Federação Portuguesa de Futebol, equipa Lacatoni há 15 anos. Todos os jogos federados em Portugal são todos apitados com Lacatoni. São milhares? Que são milhares de jogos. Porque são os iniciados, juvenis, escolinhas, infantis, em todo o país, todos eles são apitados com Lacatoni. Isto aqui é a seleção de Moçambique? Esta não. Esta é dos jogos da Liga Moçambique. Isto é, todos os jogos federados de futebol, das organizações de futebol não profissional e futebol profissional em Moçambique, são todos apitados com Lacatoni nos próximos anos, até 2016. Eu vi pelas equipas, aliás, com que trabalham, que vocês têm um peso interessante, tanto na região autónoma da Madeira como dos Açores. Exatamente. Aliás, se reparar, nós temos nas equipas profissionais, colocamos sempre a utilização das âncoras, que é nas referências, isto é, temos o Marítimo na Madeira e temos o Santa Clara nos Açores, que também veste connosco. E depois tudo isto, de certa forma, são referências que nos outros clubes mais com outras dimensões... E até um clube muito significativo no ténis de mesa, que é o Rabo de Peixe. Exatamente, também veste, também equipa Lacatoni, exatamente. E equipamos também muitos colégios na parte esportiva, além daquela cota de mercado interessante que temos em todas as modalidades coletivas do desporto português. Coisas muito bonitas. Para a senhora também? Temos também, aliás, se reparar, o futebol feminino. Exatamente. Também temos muitos clubes de futebol feminino a equipar Lacatoni, e mesmo nas outras modalidades que têm feminino, nós também equipamos. De certa forma, equipamos tanto masculino como feminino. Não é? Isto mais ou menos quanto é que custa uma peça destas? O valor normal em relação para estas equipas estará na ordem dos 10, camisola e calção, na ordem dos 10 euros. Nós aqui na empresa temos 22 pessoas, em que 40% delas são licenciadas em todas as estruturas do conceito de negócio. E depois damos aqui de uma outra forma, é que a produção em que nós damos empregos diretos ou indiretos na ordem dos 150 pessoas. Entre 100 e 150 pessoas, depende das épocas e depende também daquilo que nós tenhamos a fazer, não é? Em relação à produção. O que é uma coisa, nos tempos que passam do ponto de vista da economia, quer dizer, da economia real, extraordinária, quer dizer, vocês ajudam a criar postos de trabalho. Exatamente, isto porque também há dentro desta parceria, deste desenvolvimento que também nós temos, na área têxtil, que é um desenvolvimento na parceria que fizemos com a Universidade do Minho, em relação ao desenvolvimento na área dos materiais, em que tudo este complemento cria uma mais-valia em relação ao próprio negócio que nós temos. Nós hoje achamos que somos muito competitivos, não só pela estrutura que temos, mas também pela qualidade do material que apresentamos. Vocês têm um produto especial contra contrafação. Se reparar aqui, que é esta barca d'água dos Mambas, que é a imagem de marca, a imagem de marca da Seleção Moçambicana de Futebol. Bonito. Todo o material da Seleção de Moçambique tem barca d'água. Como é que você sabe que esta camisola não é de contrafação? Bom, esta não é, porque estamos aqui na sua fábrica. Esta não é possível, porque isto é uma camisola exclusiva. Colocar esta barca d'água numa camisola tem custos elevados e fica uma imagem exclusiva. Portanto, ou faz em grandes quantidades, em série, ou então não tem possibilidades de fazer contrafação. Não é? E depois temos aqui uma situação interessante. Se repararem, nos clubes da Primeira Liga de Futebol Profissional, nós colocamos uma marca para criar aqui uma identificação com a marca portuguesa. Todos os clubes da primeira divisão têm a imagem da bandeira nacional. Todos aqueles que trabalham com vocês. Connosco, na primeira liga. Era por todos eles têm a liga. De vez em quando isto. Exatamente. Será isto? É a imagem de valorização desta cumplicidade que existe, em que esses parceiros técnicos também nos têm ajudado na afirmação da marca. António Soares, sabe o que é? É que você se preocupa com o seu país. Exatamente. Com a imagem do seu país. A surpresa no meio disto tudo é que uma das iniciais do nome Lacatoni é de Carlos Carvalhal. O que é que você faz aqui?
Eu sou sócio da empresa, sócio fundador, nós somos 3 amigos. É o três CA. grandes amigos, exatamente. O Lacota, que está doente, não está aqui, que está com gripe. O CA é meu, de Carlos, ou de Carvalhal, e o Tony, que é do outro meu sócio, né? Portanto, daí nós constituímos o nome. Então, afinal de contas, você depois de ser jogador de futebol e até talvez durante, avançou logo com isto. Nós abrimos a empresa numa altura em que eu fui jogar para o Desportivo de Chaves, portanto, teria 19 anos na altura. Éramos 3 jovens, muito... Eu o mais novo, os 3 ligados ao futebol. Tínhamos um gosto pelo futebol. Acima de tudo, um dos meus sócios, o Tony, já trabalhava no ramo. O Berto Lacota ainda jogava também na altura, jogou no Chaves e no Felgueiras, jogou na Primeira Liga também. Tínhamos um gosto muito grande pelo futebol e continuamos a ter, como é óbvio. E isso também despertou em nós este tipo de negócio. Um negócio que como o colega já disse, foi pioneiro em termos de venda aos clubes, venda direta aos clubes. É uma empresa saudável, uma empresa que não tem qualquer dívida ao fisco, qualquer incidente fiscal, qualquer incidente bancário também. Uma empresa que nunca vendeu menos num ano do que no ano anterior, portanto tem estado sempre a progredir todos os anos e vamos com 28 anos de empresa. Mesmo nestes 2 ou 3 últimos anos de crise, a Lacatoni soube preparar-se bem, fruto de uma empresa consistente, sobre internacionalizar-se ainda mais e neste momento... 30%... Com a ajuda de alguém? Não, infelizmente não. Nós temos 30%, isto é uma coisa fantástica, nós candidatámos agora um projeto de internacionalização no IAPMEI. Nós há 3 anos teríamos 5% da nossa faturação para o exterior. Nestes últimos anos, 2, 3 anos, aumentámos para 30% da nossa faturação e as nossas previsões são de aumentar significativamente. E é incrível que metemos um projeto e creio que foi chumbado pela parte formal, ou seja, uma empresa que aumenta de 5 para 30, foi negado um projeto de internacionalização. Se calhar haverá com certeza empresas que foram, se calhar, que tiveram maior sorte do que nós e não vão faturar se calhar 5%. Se me permite uma sugestão, há um membro do Governo que se tem destacado pelo apoio que tem dado à internacionalização e às exportações de empresas portuguesas. Falo com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Portas. Sim, a visibilidade mediática tem sido muito forte. Espero que o mediatismo que eu estou habituado a ver na televisão corresponda na realidade. Aquilo que nós às vezes ouvimos falar, muitas vezes em 40 milhões para a agricultura, 30 milhões para as empresas, etc. Eu fui sempre algo cético relativamente a estes milhões todos. E infelizmente às vezes na prática eu confirmo isto, ou seja, há muito milhão para os projetos, mas depois na realidade, e esta empresa é uma empresa saudável, nós... somos sempre premiados todos os anos pela nossa atividade. Vocês são PME líder. Exatamente. E esta é uma empresa portuguesa, né? Uma empresa saudável, que tem grande perspectiva de internacionalização. Nós estamos pujantes no exterior. Infelizmente não somos apoiados, mas deixe-me também dizer que não é por não sermos apoiados, nós vamos continuar a fazer o nosso investimento e vamos lá chegar na mesma. Esta é a Lacatoni, uma PME de excelência, um exemplo que tenho a certeza que vocês aí em casa irão apreciar. No final desta visita, quero agradecer ao António Soares. Obrigado. Muito obrigado e parabéns. Ao Carlos Carvalhal, que nós conhecemos e vocês aí em casa bem, do futebol. Parabéns a ambos. E a si, a forma como preparou, porque eu acho que aquilo que você faz é muito importante. Parabéns. Obrigada. Eu queria deixar o meu agradecimento em nome do Alberto Pereira, o sócio que não está hoje presente, por motivos pessoais. E queria deixar aqui uma palavra. A Lacatoni é uma equipa para vencer e hoje a SIC também. Também é uma equipa para vencer. Yes! Ok. Estão a ver? É bom. Simpático. Bola ao centro. SIC. Braga. Na próxima semana não há bola ao centro, porque estreia Quem Diria, nesse dia da semana e à mesma hora. O programa é mensal moderado pelos meus colegas e queridos amigos Bernardo Ferrão e Anselmo de Queijo. Tenham uma muito boa noite, em nome de todos aqueles que produziram, realizaram e levaram até si este programa. Boa noite.